Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, que visa qualificar você, deixá-lo competitivo, deixá-lo preparado para esse concurso que você está se empenhando, está se dedicando com muita determinação. A gente continua as nossas aulas de História do Brasil. E desta vez a gente vai falar sobre a redemocratização do Estado e a Constituição de 1946. Ou seja, nós vamos entender o processo de redemocratização política brasileira logo após um período ditatorial. Este período ditatorial foi a chamada Era Vargas, do período do Estado Novo especificamente. O Estado Novo foi justamente a fase ditatorial da Era Vargas, entre 1937 e 1945, quando havia censura aos meios de comunicação, quando havia uma constituição de tendência fascista, inspirada na Constituição polonesa, por isso chamada de Constituição Polaca, quando havia inclusive pena de morte para crimes políticos. Era um regime de exceção, um regime que se inspirava muito no totalitarismo europeu. Em 1945 ocorreu a eleição de Eurico Gaspar Dutra à presidência da República e gradativamente o Brasil foi retomando a democracia, que veio consolidada com a aprovação da Constituição de 1946. Lembrando que o Brasil estava inserido dentro de um contexto mundial marcado por uma bipolarização, por um antagonismo entre as duas superpotências emergentes da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comandando o bloco socialista. Vivíamos a época da chamada Guerra Fria. Então, as características principais da política e da economia brasileira ao longo dos governos dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1951, e Getúlio Vargas, pois ele voltou à presidência da República. Só que desta feita, ele volta nos braços do povo, ele volta eleito democraticamente no ano de 1950 e governa o Brasil, retorna ao Palácio do Catete para mais um mandato, entre 1951 e 1954. Então a gente vai abordar ao longo dessa aula todas essas características importantes do ponto de vista político, econômico e social aqui no Brasil. E para começar muito bem a nossa aula, começar com uma motivação elevada, eu digo para você que um campeão pode até descansar. Um campeão pode dar uma paradinha para descansar, mas jamais deve desistir. O campeão tem que estar pronto para as batalhas, para os combates e buscar incessantemente a vitória. Bom, vamos lá então, pessoal, começando definitivamente a nossa aula de hoje. Vamos falar inicialmente sobre o desafio da democratização do Brasil. Olha só, a gente falou que o Brasil viveu um período de ditadura comandada por Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Lembra do Estado Novo? Pois é, o Estado Novo foi a fase ditatorial de Vargas, um momento histórico em que não se realizavam eleições no Brasil, um momento histórico em que não haviam partidos políticos no Brasil, portanto, é um período de exceção. De 1937 até 1945. Ao final da Segunda Guerra Mundial,
ocorre muita pressão em cima de Vargas para que ele promovesse a redemocratização do Brasil. Pressões que eram vindas de vários setores da sociedade. Estudantes, intelectuais, políticos, os próprios militares que retornavam da Segunda Guerra Mundial. E diante de toda essa pressão, Vargas foi obrigado a convocar eleições presidenciais para o ano de 1945, não é? Vargas ainda tentou permanecer no poder, surgiu o movimento queremista que pedia a permanência de Vargas na presidência da República para convocar uma Assembleia Constituinte e escrevesse uma nova Carta Magna para o Brasil, mas isso aí não rolou. Vargas teve que deixar a presidência, ocorreram as eleições em outubro do ano de 1945 e o vitorioso foi esta ilustre figura que aparece aqui na sua tela, Eurico Gaspar Dutra, que a propósito fez parte da alta cúpula do Estado Novo. Dutra foi ministro da Guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o desafio brasileiro nesse processo de redemocratização tinha como panorama político externo a Guerra Fria. Pois é, pessoal, as duas superpotências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período pós-Segunda Guerra Mundial é assinalado por uma grande rivalidade ideológica e política, assinalada por essa bipolarização mundial. Esse período é chamado de Guerra Fria, onde você tem claramente uma disputa por áreas de influência entre essas duas superpotências mundiais. O Brasil, evidentemente, cerrou fileiras com os Estados Unidos. Durante o governo Dutra, o Brasil vai se tornar um aliado incondicional dos Estados Unidos da América. O Brasil também, nesse contexto histórico de meados dos anos 40, apresentava um crescimento de sua produção industrial, concentrada nos grandes centros. Lembre-se que durante a era Vargas nós tivemos o chamado Estado de Compromisso, onde o governo brasileiro assumiu a tarefa de manter um controle sobre a política, sobre a sociedade e principalmente sobre a economia. Acontecia a intervenção do Estado na economia. Lembra que eu falei com vocês que durante a era Vargas houve um incentivo fundamental, um incentivo significativo para a criação das indústrias pesadas no Brasil, as chamadas indústrias de base. Lembra aí? Companhia Siderúrgica Nacional, criada no ano de 1941, Companhia Vale do Rio Doce, criada no ano seguinte. Então o Brasil deu passos largos na direção de uma industrialização sustentada por essa indústria pesada, por essa indústria de base, calcada no nacionalismo econômico. Então o Brasil, de meados do século passado, já apresentava um certo grau de desenvolvimento industrial. É claro que esse desenvolvimento industrial estava concentrado nos grandes centros urbanos, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro. Perfeito? Porém, o Brasil ainda apresentava uma realidade essencialmente rural. Você tem que assinalar também que a maior parte da população brasileira ainda estava concentrada onde? No campo, isso mesmo. A maior parte da população brasileira estava na zona rural, onde predominava, entre outras coisas, o latifúndio e o patriarcalismo.
concentração fundiária muito grande no Brasil e essa tendência do patriarcalismo. Então, ao mesmo tempo que o Brasil se modernizava, que o Brasil enfrentava um processo de industrialização, o Brasil ainda tinha uma realidade rural, com predomínio do latifúndio, com também grande exploração dos trabalhadores rurais. Lembrando, pessoal, um detalhe muito interessante: esses trabalhadores rurais ainda não possuíam direitos trabalhistas no Brasil. Você se lembra muito bem da nossa aula sobre a Era Vargas, tá ligado? Lembra aí da nossa aula sobre a Era Vargas? A gente falou que a legislação trabalhista no Brasil foi implantada durante a Era Vargas, foi isso que aconteceu. Temos a CLT. A CLT foi aprovada em 1º de maio de 1943, uma síntese da política trabalhista de Vargas. Mas você não pode esquecer de um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe importantíssimo. A CLT, quando criada lá em 43, dava os direitos trabalhistas apenas para os trabalhadores urbanos. Tem que ficar especificado isso. Os trabalhadores rurais ainda não tinham direito no Brasil, pessoal. Em relação à nossa política nacional, os 3 principais partidos eram esses aqui, ó. O PSD, a UDN como segunda força e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Olha só, gente, esses evidentemente não eram os únicos partidos políticos brasileiros do período, haviam outros partidos. Porém, as 3 principais instituições, as 3 principais agremiações partidárias do Brasil eram 2 partidos que foram criados aí sob os auspícios de Vargas. O PSD, um partido ligado mais aos grandes empresários, aos grandes caciques políticos nacionais, e um outro partido ligado à massa trabalhadora brasileira, o PTB. Então, olha só, PSD e PTB, 2 partidos que surgem aí à margem da sombra de Vargas. E tem o outro partido, a UDN, União Democrática Nacional, que surgiu dos setores que faziam oposição ao trabalhismo, oposição ao populismo de Vargas. Beleza? 2 partidos de apoio a Vargas, PSD e PTB, e um partido de oposição a Getúlio Vargas, que era o partido da UDN. E outra característica importante desse período era o intenso debate envolvendo liberais e nacionalistas. Esse debate ocorria em torno da questão da participação do Estado, do tamanho do Estado. Ou seja, pessoal, enquanto os nacionalistas defendiam uma maior intervenção do Estado na economia, o Estado como grande regulador da porção econômica, os liberais, por outro lado, defendiam a não intervenção do Estado nos setores econômicos. Esse vai ser um debate muito grande que vai ser travado ao longo da década de 50, do começo da década de 50, durante a fase que surge a campanha do Petróleo é Nosso, cuja culminância, os senhores bem sabem, foi a criação no ano de 1953 da Petrobras. Mas vamos começar falando aqui do governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. O Dutrinha, presidente do Brasil entre 1946 e 1951. Como eu disse agora há pouco, Dutra fez parte da alta cúpula burocrática do Estado Novo.
Ele foi o ministro da Guerra do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E quando voltam esses militares que estiveram lá na Itália, nos campos de batalha, eles voltam aí. Primeiro, eles vão afastar Vargas do poder e vão ser os principais candidatos. Nas eleições de 1945, que já aparece aqui na nossa tela mágica, pessoal, em 1945 aconteceram eleições presidenciais. Os dois primeiros colocados em intenções de voto nessas eleições eram duas importantes lideranças políticas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Um deles era Dutra. Dutra foi ministro da guerra. E o outro, adivinha quem era? Adivinha quem era o outro? O Brigadeiro Eduardo Gomes. O Brigadeiro Eduardo Gomes, que era a principal liderança da Força Aérea Brasileira. Então esses dois líderes do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial lançaram-se candidatos à presidência da República. O nosso amiguinho Dutra foi candidato pela coligação PSD-PTB. Dutra foi candidato por essa dobradinha. Pessoal, essa parceria que foi firmada entre esses dois partidos foi uma parceria de sucesso. Foi uma dobradinha muito vitoriosa, porque conseguiu várias vitórias ao longo desse período, que a propósito, o período que vai de 1946 até 1964 é conhecido como período democrático populista no Brasil. E essa dobradinha que eu falei para vocês aqui, PSD-PTB, ganhou praticamente todas as eleições desse período, quase todas. Ganhou com Dutra, ganhou com Vargas, ganhou com JK, só perdeu uma eleição, que foi em 1960, quando o PTN, que lançou Jânio Quadros, contando com o apoio da UDN, ganhou as eleições. Mas as outras foi barbada. As outras só deu essa dobradinha aqui, pessoal. PSD-PTB. Então é o seguinte, Dutra foi candidato do PSD, contando com o apoio do PTB, do seu GG, PTB de Vargas. O outro candidato, como eu já falei agora há pouco, foi o Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato da UDN, pessoal. O fato que foi fundamental na vitória de Dutra nessas eleições foi o apoio de Getúlio Vargas. O fato de Vargas ser o principal cabo eleitoral de Dutra garantiu a sua vitória, porque as intenções de voto apontavam que o Brigadeiro Eduardo Gomes seria o vitorioso, mas a habilidade de Vargas, nós podemos dizer que aqui ocorre, de certa maneira, o fenômeno da transferência de votos. Quando o Vargas vai indicar, olha, votando no Dutra, você tá mesmo que tá votando no Vargas. Eu confio nesse cara aí, meu candidato é o Dutrinha. Quando Getúlio Vargas vai ser o principal cabo eleitoral de Dutra, não deu outra. Dutra conseguiu reverter esse jogo e foi eleito presidente da República lá em 1945. Durante o seu governo, Dutra adotou algumas restrições democráticas. Aí você pode se perguntar, mas ué, professor, peraí, o negócio aí, qual que é o esquema aí? O Brasil estava acabando de sair de um regime ditatorial, que foi o Estado Novo, onde a barra pesou, tinha censura brava, tinha prisões políticas. O Brasil estava se redemocratizando, não é isso? Sim, mas foram adotadas algumas medidas que eram de restrição à democracia.
Dentre elas, pessoal, havia um dispositivo que garantia a exclusão de partidos considerados antidemocráticos. E nisso você já pode pensar. Pensar o quê, professor? Observe, meu caro, qual é o contexto histórico que se vivia no mundo lá na década de 40, na segunda metade da década de 40. Você já faz ideia de qual contexto era esse? Claro que faz. O contexto da Guerra Fria, do antagonismo entre Estados Unidos da América e União Soviética. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? O Brasil vai se aliar de forma incondicional aos Estados Unidos. E, gradativamente, o Brasil vai rompendo com o bloco adversário, o bloco socialista. Tanto é que, durante o governo de Dutra, foi fechado o Partido Comunista Brasileiro e o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Isso aí já estava previsto, olha só. Exclusão dos partidos considerados antidemocráticos. Essas medidas, a propósito, foram tomadas antes mesmo da aprovação da Constituição de 1946. Chegando no poder, Dutra gradativamente vai se afastando do PTB. Acompanha comigo. Pessoal, o Dutra foi eleito aqui, ó, na coligação PSD-PTB, não é isso? Beleza. O principal cabo eleitoral de Dutra foi o senhor Getúlio Vargas, não é isso? Beleza. Só que quando Dutra chegou à presidência da República, ele vai romper com o PTB, ele vai se afastar de Getúlio Vargas e vai estabelecer uma aliança conhecida como Acordo Interpartidário. O que acontece com isso, professor? Olha, o Dutra se afasta do varguismo, ele se afasta do PTB e vai fazer aliança com os adversários políticos de Vargas, a UDN. Esse é o chamado Acordo Interpartidário para garantir a governabilidade do presidente Dutra. Outra restrição democrática tomada no seu governo foi o cerceamento do direito de greve no Brasil, pessoal. Então, olha só, ao mesmo tempo que o Brasil estava numa fase de redemocratização, ainda tinha certos resquícios antidemocráticos, como esses aqui do cerceamento do direito de greve no Brasil e também da repressão sindical. Durante o governo do nosso amiguinho Dutra, que aqui aparece todo sorridente, todo garboso, foi promulgada mais uma Constituição brasileira, a Constituição de 1946, que restabeleceu os princípios democráticos no Brasil. A Constituição de 46 restabeleceu a autonomia de poderes no Brasil. Pessoal, os 3 poderes autônomos novamente. Por que isso aconteceu? Porque no período anterior, o Estado Novo, quando vigorou a Constituição de 1937, aquela que ficou conhecida como a Constituição Polaca, havia uma soberania do poder executivo em relação aos demais poderes da República. Com a Constituição de 46 acabou isso. Voltou ao princípio da autonomia entre os poderes. Outro aspecto, foram restabelecidas as eleições, o voto secreto e universal no Brasil, pessoal. A manutenção dos direitos trabalhistas que haviam sido aprovados ainda durante a era Vargas
foram garantidos também pela Constituição de 46, que trouxe liberdade partidária no país, garantias individuais restabelecidas novamente, liberdade de imprensa, olha só, liberdade de imprensa restabelecida, porque no período anterior não havia liberdade de imprensa, havia censura aos meios de comunicação através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão que fazia censura e que ao mesmo tempo construía o culto à personalidade do ditador Getúlio Vargas. Aqui acabou isso aí, voltou a liberdade de imprensa.